Então, bem-vindos de novo. Hoje a gente vai falar de uma velha conhecida de vocês, que é a DSL. Vejam que o nome não é ADSL, mas sim DSL. Por quê? Porque a gente está falando de uma família de protocolos, no qual o ADSL é um deles só. Então é uma família de protocolos para conexão de banda larga, utilizando então o cabeamento de telefonia, e o DSL justamente significa Digital Subscriber Line, ou a linha digital do assinante. Então aqui, como é que ele vai funcionar? Então, tudo que se transmitia até pensar em banda larga, o pessoal transmitia dentro da frequência de voz. Então eles transmitiam só nesta faixinha de frequência aqui. Isso fazia com que a nossa velocidade fosse limitada. A maior velocidade possível dentro dessa frequência era 55 kbps. Então, para transmitir mais em banda larga, ou seja, em velocidades maiores, o pessoal começa a usar frequências maiores. E aí eles deixam uma faixa justamente para o upload e uma faixa para o download. O que muda? Muda que o download fica numa faixa muito superior ao upload e com isso você consegue transmitir velocidades muito maiores para o download do que para o upload. Então essa é justamente a proposta do DSL, que é você fazer a tua conexão caseira em velocidades superiores, pensando que você cada vez vai fazer mais downloads em casa e não uploads. E aqui vocês podem ver, então, a gente começa a ver as versões, justamente pela ADSL, que é a mais famosa delas, que justamente significa DSL assimétrica. Por que assimétrica? Porque ela vai ter uma velocidade maior para download do que para upload, como a gente viu no slide anterior. Aqui vocês podem ver uma outra relação que tem na DSL. A distância a qual você está da central tem interferência na velocidade máxima que você pode transmitir. Por que isso? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Porque o nosso download fica justamente na faixa superior de frequência. Então, o que interfere então na velocidade que você vai ter? Interfere até onde você consegue chegar neste pedaço aqui. Então, quanto mais perto da central, menos eu sofro atenuação, então eu consigo chegar em frequências mais altas. Quanto mais longe da central, mais eu sofro atenuação e com isso as minhas frequências mais altas não passam e aí a minha velocidade é limitada. Como é que ela funciona? Então, de um lado você tem a parte do usuário, do outro lado você tem a parte da empresa de telefonia, da central telefônica. Na parte do usuário você vai ter então o roteador, o modem ADSL, que vai pegar os sinais e vai colocar junto com o teu sinal de voz no cabo, e isso vai ser tudo transmitido até a central telefônica. Na central telefônica, quem recebe os teus dados é o splitter. O que o splitter faz? O splitter separa a parte de voz e manda para a linha e para a central de voz, para a PSTN, Public Switched Telephone Network, então a rede de telefonia comutada pública, e a parte de dados ele transmite então para a internet saindo pelo backbone da empresa. Então, até você chegar na central telefônica, a tua linha contratada é só tua. Aonde está a comutação? Onde é que você multiplexa usuários? Então você vai multiplexar usuários justamente neste cabeamento aqui. Aqui você vai ter que juntar todos os usuários da central telefônica para uma única saída com a internet. Então esse é justamente o grande gargalo. Por isso que eu não consigo entregar velocidades, às vezes, gigantes para todos os usuários. Então vamos pensar, se a gente tivesse 100 usuários nessa central, e cada usuário tivesse 1 gigabit de frequência, por exemplo, eu precisava que aquele link de saída fosse um link de 100 gigabits por segundo, o que não é suportável por nenhuma central do mundo. Então o que se faz é justamente estimar a saída dessa central, considerando o que a gente chama de taxa contratada ou a taxa garantida. Então o que significa isso? Todo contrato de telefonia, de prestação de serviço de internet, ele traz essas duas informações. Então, por exemplo, se você contratou uma DSL de 50 megabits por segundo, essa é a tua taxa contratada. Tua taxa garantida é um percentual desta taxa contratada. Esse percentual pode ser bom ou ruim.
Então, até um tempo atrás, por exemplo, a Telefônica em São Paulo tinha uma taxa garantida de 10% da velocidade contratada. Isso significava que eles podem te entregar 10% de tudo que você contrata e isso você não pode reclamar porque está no contrato. Então isso é horrível. Então o governo já há bastante tempo, né, desde a época do governo Lula, discutia justamente com as empresas e eles estabeleceram metas para as empresas. Boas empresas, empresas excelentes, fazem a taxa garantida em torno de 60, 70 por volta, não passa nenhum de 80% da taxa contratada dos usuários. Isso por quê? Porque se estima que não vão estar todos os usuários conectados exatamente ao mesmo tempo. Bom, se tiverem? Bom, se tiverem, acontece o que acontece com telefonia celular na noite do 31 de dezembro. Então todo mundo não vai conseguir falar ao mesmo tempo. Mas não tem por que as empresas investirem um montante de dinheiro gigante para garantir que os usuários todos tenham acesso a 100% de uso, porque não existe 100% de uso a 100% do tempo. Então, continuando nas nossas versões, existe uma DSL simétrica. Então, qual é a diferença dela? Aqui a gente vai ter a mesma velocidade tanto de upload quanto de download. Então aquela divisão que a gente fazia do canal, a gente empurra ela cada vez mais para cima para deixar uma faixa grande para o upload, visto que ele está numa frequência mais baixa, e uma faixa menor, mas numa frequência mais alta para o download, garantindo então as mesmas velocidades para os dois lados. O SDSL nunca foi instalado aqui no Brasil. Então, a outra que nos interessa, por exemplo, é o VDSL, que muitas empresas instalaram aqui no Brasil com o nome de ADSL 2. E vocês vão ver que as velocidades sobem bastante. Então, a velocidade de download agora chega na faixa de 50 megabits por segundo. Mas o que interessa, o que interfere nisso? Interfere que as distâncias também baixam bastante. Então, enquanto lá na ADSL a gente falava de distâncias de 5, 8 quilômetros, agora a gente fala na faixa de 300 metros para transmitir nessas velocidades muito maiores. Veja que agora tem uma diferença também. Essa diferença, esses 300 metros, a gente não está falando até a central. A gente está falando da distância da casa do usuário, distância em fio, até chegar naquelas caixinhas cinzas que a gente tem nas esquinas, onde a gente vai entrar na fibra ótica. Então a distância que a gente tem aqui é justamente a distância entre a casa do usuário e a fibra. No momento que a gente entra na fibra, a gente digitaliza o sinal para ir até a central telefônica e aí a gente considera um sinal digital já e essas distâncias podem ser atenuadas. Então a ideia era só dar uma visão inicial para vocês sobre a DSL. O resto vocês podem consultar então no documento que eu vou colocar lá no site para vocês. Por hoje era isso. Obrigado.